Fala, mergulhador! Tudo certo? Por um acaso você já precisou criar uma funcionalidade de reset de senha, aquelas que enviam um link por e-mail com espécie de token atrelado a ele? E você também precisou salvar esse token aí no banco de dados para realizar a sua lógica de controle? Fique sabendo que não é necessário salvar um token no banco de dados caso ele não seja um token opaco. Nessa aula aqui eu vou te ensinar uma técnica de como utilizar um token transparente para criar essa funcionalidade. Com esse token não é necessário salvar ele no banco de dados. Esse token ele pode ser enviado por e-mail e assim auxiliar na lógica de reset de senha sem precisar envolver o banco de dados armazenando o token. Mas antes de iniciar o assunto dessa aula aqui, vou recomendar que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e se você gostar desse vídeo, deixe seu like e um comentário. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdos assim como esse, de qualidade e gratuitos para você. E para aqueles que querem mergulhar ainda mais fundo, confere os nossos cursos imersivos no site da AlgaWorks, algaworks.com. Então vamos lá, mergulhador. Eu já estou aqui com um projeto que vamos utilizar nessa aula. Ele se trata de uma REST API feita com Spring Boot. Ele também contém o Spring Security já configurado e já instalado. Pode conferir aqui no POM XML as bibliotecas que eu estou utilizando. Além disso, eu também estou utilizando o banco de dados do MySQL. Também vai estar disponível para você a collection do Postman, que eu já inclusive já importei ela aqui. Então vamos lá, para iniciar o desenvolvimento, eles vão precisar fazer o seguinte: eu vou inicializar a aplicação, que seria essa User Application aqui, a classe principal do Spring Boot, e eu vou cadastrar o nosso primeiro usuário, para em seguida realizar o reset de senha deste usuário. Beleza, aparentemente tudo certo, a aplicação inicializou. Agora vamos passar aqui pelos endpoints. O primeiro deles seria esse public/user, seria um post. Eu vou criar um usuário para demonstração. O e-mail do usuário seria o maria@email e o nome seria Maria e a senha 123456. Então vamos lá, vou colocar aqui em enviar. Beleza, criou esse usuário aqui, então vou deixar ele guardado. E aqui no myUser, que seria um outro endpoint, seria o /user, só que seria com get agora, eu vou utilizar esse usuário e senha no método basic, que seria o método de autenticação que eu desenvolvi para essa API, que eu configurei junto com o Spring Security. Esse método aqui ele exibe basicamente a informação do usuário que está autenticado, tá vendo? Bom, até então sem segredo. Temos também um outro endpoint aqui para realizar a alteração de senha do usuário. Ele estando autenticado, ele consegue alterar a própria senha. Posso fazer o request aqui. Beleza, retornou 204. Vamos tentar fazer um myUser novamente, olha, 200 de novo. Então a senha foi alterada, mas eu deixei a mesma, não tem problema. Porém, está tudo funcionando e é isso que eu esperava. Agora vamos começar o desenvolvimento da nossa funcionalidade de token de reset de senha. Vou parar aqui a aplicação enquanto isso, vou fechar o User Application e vou começar fazendo alguns testes só para explorar a classe que vamos utilizar, que é uma classe que é do próprio Spring, é um serviço do próprio Spring que realiza a geração desse token transparente com algumas informações customizáveis. Então vamos lá, vou criar um teste aqui, void create token, por exemplo. Já vou deixar ele como throws exception, não tem problema. E vou deixar como @teste, só para a gente conseguir executar e testar com mais facilidade essa classe. E a classe que vamos utilizar seria essa daqui, a Key Based Persistent Token Service. Se observarmos essa classe aqui, é uma classe do próprio Spring, olha, do Spring Security Core, pacote token. Ela já tem as implementações, tem alguns métodos públicos aqui dessa interface token service, que seria basicamente um método para verificar um token e outro método para criar um token junto com uma informação adicional, que é o que precisamos na hora de recuperar a senha de um usuário, no caso, na hora de resetar a senha de um usuário e alterar ela. Bom, então vamos continuar com a criação desse serviço. Vou deixar ele como service, igual a new, key based token service. Nesse caso aqui eu não vou utilizar a injeção de dependência, eu vou criar o serviço eu mesmo manualmente, só para demonstração aqui. Essa classe aqui ela possui um construtor vazio, mas ela também possui algumas propriedades que precisam setar manualmente uma a uma. Vou começar aqui setando a primeira propriedade, que seria o server secret. Esse seria como uma espécie de senha do servidor, que é utilizada para realizar a criptografia dos tokens. Então vou criar aqui uma palavra-chave secreta, que seria secret, por exemplo. 1, 2, 3. Seguido aqui
existe um outro número secreto, server integer, vou fixar como 16. Esse aqui também é utilizado para a criação e criptografia do token. Seguido aqui seria o set security secure handle. Vou utilizar aqui um outro componente do Spring, new secure handle, só que não seria esse secure handle aqui que está aparecendo, seria este daqui, seria o segundo, secure handle factory bin.get object. Pronto. Agora sim, ele vai instanciar um secure handle com as configurações já do Spring, utilizando essa factory aqui, que já está disponível para a gente. Assim vai facilitar o desenvolvimento. Bom, com tudo setado, já é possível gerar o nosso token. Então, vou chamar aqui service.allocateToken. E aqui ele está pedindo uma informação adicional que vai ajudar a gente a identificar de quem é esse token, por exemplo. Então, vou passar o e-mail do meu usuário, maria@email.com. Nota que é o seguinte, essa informação aqui, ela fica numa parte pública do token. Então, ela é visível para todo mundo. Então, cuidado com as informações que forem colocadas aqui. Eu vou colocar o e-mail, já que esse token, o objetivo dele é ser enviado por e-mail, no caso esse e-mail aqui, então não tem problema adicionar o e-mail na parte pública. Beleza, feito esse allocate token, eu vou extrair ele em uma variável, vou chamar de token mesmo, e agora eu consigo printar algumas informações. Por exemplo aqui, deixa eu colocar o sysout, println token.get extended information, que seria essa informação aqui, seguido de token.get creation time, que seria o timestamp. Vou até passar ele para um new date aqui, por exemplo. A gente consegue visualizar com mais facilidade. E aqui embaixo eu vou printar o próprio token, só que em formato de string. Então eu faço esse getKey, que seria o token em si, só que no formato de string. Seria esse valor aqui que devemos enviar dentro do e-mail do usuário e depois reenviar para o back-end para identificar esse token e validar ele. Bom, vou executar o teste, vamos verificar se está tudo exibido corretamente. Beleza, olha, ele mostrou aqui a data no qual eu criei esse token, mostrou a informação adicional que seria o e-mail do meu usuário, e aqui embaixo está o token propriamente dito, aqui em string. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse token aqui, vou deixar ele aqui dentro de um comentário, por enquanto. Ele é bem longo aqui, mas eu copiei ele corretamente, olha, termina com 2 iguais, beleza. Às vezes ele pode terminar com igual só ou sem, mas não tem problema, seria a parte da codificação que não temos como alterar, não precisamos nos preocupar com isso. Bom, e agora como faremos para ler essa string aqui? Para ler o string desse token, precisaríamos utilizar o próprio service, só que com as mesmas configurações, o secret 123, aqui passando o 16 e passando também o mesmo security handle. Bom, vou fazer o seguinte, então, vou criar um outro teste e eu vou recriar esse bin. Eu vou armazenar esse token em string, em uma variável também, e tentar fazer a releitura dele para ver se sai o mesmo resultado. Lembrando desse resultado aqui, eu posso até copiar essa data para não esquecer, olha, vou deixar ele aqui como comentário. E-mail não vou precisar copiar porque ele já está fixo aqui em cima, então a gente não vai esquecer com facilidade. Bom, vou passar agora então o teste public read token, por exemplo. Vamos lá, @teste. Já vou deixar aqui um throws exception. Caso dê algum tipo de problema, só jogue para cima, não tem problema. Agora eu vou criar o serviço com os mesmos dados que criamos anteriormente. Então eu vou vir aqui, vou colar a criação do meu bin junto com sets, porque eles precisam ter as mesmas propriedades para realizar a leitura corretamente. Vou copiar esse token aqui, vou deixar ele numa variável chamada runToken, por exemplo. Seria um formato bruto desse token, seria como string. Vou apagar esse /n aqui que ele acabou copiando. Eu vou deixar ele exatamente como ele foi exibido aqui embaixo. Beleza, feito isso, deixa eu pular algumas linhas aqui. Eu vou chamar o service.verifyToken, que ele faz a verificação e a leitura do token, ele faz essas duas coisas, esse método aqui. E vou extrair em uma variável o token gerado. Vou fazer a mesma coisa para printar as informações. Vou copiar os sysouts já estão prontos. E vou tentar executar. Vamos verificar se sai a mesma informação. Beleza? Olha, funcionou corretamente. Ele printou as mesmas informações, a data e a criação, assim como a própria string. Então ele conseguiu ler o token, mas ele só conseguiu ler porque as informações aqui do serviço batiam. Por exemplo, se eu alterar o secret aqui para 1, 2, 3, executar de novo, essa leitura vai falhar. Beleza? Olha.
Key Verification Failure. Beleza. Bom, lembrando que eu falei anteriormente que parte desse token transparente aqui, ele tem uma parte pública e outra parte não. A parte privada, que é assinada, criptografada e que é verificada com base nessas duas chaves aqui e nesse Secure Handle. E agora, como fazemos para ler a parte pública sem precisar dessas informações aqui, sem precisar até mesmo do próprio serviço? Vamos lá então, vamos realizar a leitura da parte pública, então read public token info, por exemplo. Mesma coisa, eu vou deixar aqui como throws exception. Eu não posso esquecer do tipo de retorno, que seria um void. Esse token aqui, no caso, essa string aqui, ele está em formato de base64. A primeira coisa que eu preciso fazer seria decodificar esse base64. Então, vou copiar essa variável que tem a informação do token e vou começar a decodificar essa string. Então, base64, uma classe aí do próprio Java, .getDecoder.decode, passo run token, ele vai me retornar alguns bytes, que seriam os bytes da string decodificada. Agora aqui uma nova string, new string, passando esses bytes. Passar aqui como token run token, por exemplo, decoded, beleza? E essa variável aqui, eu vou simplesmente exibir ela para você ver a diferença. Vamos lá. Beleza, teste foi executado. Olha aqui, o token é dividido em algumas partes, separado por 2 pontos. Tá vendo? 2 pontos aqui, 2 pontos aqui e aqui também. Aqui está claramente visível o e-mail do usuário que adicionamos nessa parte pública. E essa primeira parte aqui, eu posso assumir para você que seria o timestamp. Como que eu sei disso, né? Eu olhei aqui no código de criação desse token, na parte de encode, olha. Então, a primeira parte seria o creation time. Só basta abrir esse método chamado allocateToken, que ele tem o conteúdo do token. Tá? O primeiro seria o allocation time, o segundo seria um número aleatório, e a terceira parte seria a parte adicional do token, né? E a próxima parte provavelmente seria a parte da assinatura, que não é uma parte que está pública, que seria essa parte aqui que vem depois do e-mail que passamos, seria a parte de informação adicional. Beleza, então, deixa eu voltar aqui. Então vamos conseguir extrair o e-mail do usuário e também o timestamp dessa parte pública. Vou fazer o seguinte, então, vou pegar esse runToken decoded e vou utilizar o método split, passando o regex, que seria os 2 pontos, seria aonde que essa string irá realizar o corte, né? Agora sim, vou renomear como token parts, e eu sei que no índice 0 aqui, então token parts índice 0, ponto var, seria a parte de timestamp. Então, timestamp. Vou até fazer o seguinte, então, vou já passar para long.parseLong, converter essa variável aqui, beleza? E na hora de exibir ela, eu vou exibir como date para facilitar para a gente também. Então, new date passando o timestamp, que é long. E aqui, eu vou também printar no índice 2, token parts.índice2, então seria aqui 0, 1 e 2, seria no terceiro índice, índice 2, que estaria o e-mail do usuário. Vamos executar então e verificar. Beleza, olha, 19 de outubro, 15h52, mesma coisa aqui, 19 de outubro, 15h52. Então a parte pública pode ser lida facilmente, sem precisar saber o secret ou o server integer ou qualquer outra informação. Nem precisou utilizar o serviço do próprio Spring. Então agora com os testes já finalizados, agora que você já entendeu o funcionamento dessa classe aqui do Spring, podemos realizar a implementação de fato da nossa funcionalidade. Então vamos lá, vou abrir aqui as pastas do projeto. Aqui dentro de domain eu vou criar um serviço chamado user password service. Eu vou começar a descrição dele também. Deixar como @service, anotar como required args constructor, porque eu estou utilizando o Lombok para a criação dos getter e setter dos construtores. Em seguida aqui eu vou criar uma variável de user repository, que eu vou precisar consultar os usuários, e assim como o bcrypt,
que é o nosso encoder padrão. Eu posso até mesmo pedir para injetar a interface de password encoder. Acho que assim fica até mais simples, né? Bom, o primeiro método que vamos criar seria um public, retorna um string, que seria o generate, passando um usuário. Então, user entity, que seria a classe do meu usuário, ele vai retornar um token baseado nesse usuário aqui, ou seja, com o e-mail desse usuário aqui. Então agora vamos iniciar a descrição daquele nosso key base token service. Deixar o nome dele como token service igual a new key base token service. Agora você me pergunta, por que não vamos criar um bin desse componente aqui, né? Já que é uma boa prática trabalhar com injeção de dependências, dentre outras coisas. Bom, eu não consigo utilizar um bin com essa classe aqui, porque a senha que vamos utilizar no token, o token secret na verdade, vamos utilizar a própria senha do usuário criptografada, então não tem problema. Vamos utilizar aqui o user.getPassword para realizar a assinatura desse token. E por que eu estou fazendo isso? Bom, se você criou um token com essa assinatura e depois você foi lá e mudou a sua senha, esse token aqui já não vai conseguir ser verificado e utilizado novamente, porque a sua senha foi alterada, o hash da sua senha foi alterado. Não tem problema utilizar a sua senha, porque não é só com a senha criptografada que vamos assinar esse token, é por uma combinação de fatores, como até mesmo o nosso server integer aqui, set server integer, vou deixar fixo como 16, e também faltou o nosso secure handle, que seria o nosso secure handle factory, aqui do Spring Framework Get Object. Bom, eu vou passar aqui um sneak throws para realizar o throws dessa exception sem precisar. Seria possível criar esse token service como um outro tipo de bin, como request scope, mas eu acho que criando essa classe aqui não vai ser uma desvantagem. Ela vai ser só utilizada para essa funcionalidade aqui, então não vejo necessidade de criar um bin de outro escopo, né? E vai ser um pouco mais complicado criar esse bin, por conta que as variáveis desse bin vão sempre ser alteradas de acordo com o usuário. Então recomendo você manter dessa forma. Agora só faltou a geração do token propriamente, então token service.allocate token user.getEmail, passando o e-mail do usuário como informação adicional, recebendo o token aqui em uma variável e retornando apenas o token.getKey, que seria o token em si em formato de string. Beleza, bom, vou até pular algumas linhas aqui para deixar o método um pouco mais organizado. E está concluída a parte de geração do token. Agora vamos para o método de alteração de senha propriamente. O retorno dele seria void. Então aqui change password. Ele recebe aqui uma nova senha, new password. E recebe também o token. Eu vou deixar como run token, que seria no formato string. Bom, como você deve se lembrar, para identificar o usuário desse token aqui, é preciso ler o base64. Então, antes disso, eu vou criar até mesmo uma classe de DTO apenas para guardar esses dados públicos do token. Vou deixar como password token public data, por exemplo. Vou anotar ele apenas como getter para deixar ele imutável. Deixar como args constructor e passar aqui o private final string, e-mail e private final string created at timestamp, por exemplo. Que seria a data de criação do token em formato de timestamp. Vou retornar como long aqui, logo para facilitar. Bom, feita a criação do DTO, podemos criar um método agora que vai realizar a leitura dos dados públicos. Vamos fazer basicamente o que fizemos no teste. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou já chamar essa classe aqui, password token, public data. Public data é igual a read, public data, passando o token. Beleza, vou criar esse método. Agora sim, vou dar o return aqui. Eu vou copiar o código que já está pronto aqui do read public token do nosso teste que fizemos. Vai ser basicamente a mesma coisa. Eu vou copiar essa parte aqui. Vou copiar ela, colar. Beleza, agora então eu tenho o timestamp e eu também tenho o e-mail do usuário. Vou só extrair ele numa variável. Então, token aqui na parte 2 seria o e-mail do usuário. Então aqui não tem segredo, eu vou só apagar esses prints que não é necessário.
Então, basicamente, eu pego o token, realizo o decode dele com o base 64, retornam-se os bytes, eu posso até mesmo eliminar essa variável aqui, porque ela não está sendo utilizada muitas vezes, apenas uma vez, né? E agora sim, eu faço o split, utilizando os dois pontos para separar as partes do token. Na primeira parte, no índice 0, eu sei que tem o timestamp, e no índice 2 eu sei que tem o e-mail. Beleza, então agora eu vou fazer um return, password public data, passando o e-mail e passando o timestamp. Beleza, até então, sem nenhum segredo. E agora o primeiro passo seria encontrar o usuário desse token. Então, user repository, find by email, public data, get email. Se não encontrar o usuário, eu vou jogar aqui um Rails throw. Já tenho uma exception preparada, user entity, not found exception, new. E vou extrair esse usuário em uma variável. Agora sim, eu já posso criar uma instância do nosso token service. Agora sim, para realizar a validação do token com o usuário já localizado, baseado aí na informação pública do mesmo token, né? Vou fazer o seguinte, então, eu vou utilizar um atalho aqui da IntelliJ, o Ctrl Alt M para mim, para extrair esse método, no caso essas linhas, e transformar em um método. Eu vou chamar esse método de, por exemplo, getInstanceFor. Então, crie uma instância para esse usuário. Vou jogar esse método aqui embaixo. Utilizar um outro atalho. Isso, o Ctrl Shift setinha para baixo. E eu movi esse método para baixo sem precisar recortar ou colar ele. Não precisa ser estático, pode ser só private mesmo. Ele tem que retornar o token service configurado já para um usuário específico. Vou reutilizar esse método aqui, então this.getInstanceForUserEntity. Passar aqui um ponto var. Jogar um sneak throws do Lombok para não precisar tratar essa exception agora, deixar ela como runtime mesmo. A variável eu deixo como token service para identificar ela com mais facilidade. E agora sim eu faço a verificação do token. Token service.verify token, passando o run token, que seria a string. Nota que aqui eu não preciso extrair o token em uma variável, porque eu já tenho todas as informações que eu preciso vindo aqui dos dados públicos. Eu só preciso mesmo verificar para ver se esse token bate, né? Caso a senha do usuário seja alterada antes de tentar utilizar esse token teria que ser inválido. Ou caso alguém tente criar um token também, ele tem que ser inválido, porque ninguém vai saber o hash da senha do usuário. Beleza? Com essa configuração, após verificar o token, eu posso simplesmente fazer um set password. Vou chamar aqui o password encoder e realizar o encode desse new password, setando aqui no usuário. Seria password encoder.encode, passando o new password. E agora sim, user repository, salvar o usuário alterado. O service está quase pronto, mas existe mais uma regra que eu gostaria de adicionar aqui, que seria a parte do timestamp. Seria um tempo de expiração para o token. Nota que esse service do Spring aqui, o token service, ele possui apenas um método de verificação que verifica a assinatura desse token baseado no server secret, dentre outras variáveis aí que adicionamos. Porém, ele não verifica se o token está expirado por uma data, por exemplo, 5 minutos de duração, esse token, dentre outras coisas. Mas ele guarda aqui no dado público dele o timestamp de criação. Então conseguimos fazer essa lógica nós mesmos. Então, vou fazer o seguinte, aqui embaixo de public data, vou realizar um if, is expired, por exemplo, e vou passar o public data. Caso seja expirado, eu vou jogar uma nova exception aqui, genérica mesmo, true new, runtime, token expirado. Beleza, por enquanto, vai funcionar pra gente. Vou criar esse método aqui, retorna boolean, e agora, a primeira coisa que eu preciso fazer seria buscar aqui o timestamp, transformar ele em um date para facilitar na comparação. Sim, várias formas de fazer essa comparação aqui. Eu vou criar com date, mas você poderia fazer de outra forma também, não teria problema. Vou jogar ele para um instant aqui. Então seria o created at. E agora eu passo a data de hoje, a data de agora. Date to instant, vou deixar como now. Agora eu faço a comparação. Created at plus, vou colocar aqui uma duração de 5 minutos, por exemplo. 5 minutes is before now. Beleza, então se a data de criação do token
mais 5 minutos for depois de hoje, esse token já está expirado. Então o nosso serviço ele já está pronto. Vamos fazer o seguinte, então vamos criar o nosso controller para realizar a alteração de senha. Vou criar aqui no pacote de API, seria o password, update, controller, por exemplo, ou até mesmo password reset, acho que fica até um pouco mais intuitivo. E é claro, eu preciso de algumas classes que representam a entrada e saída de dados aqui da minha API. Então vou criar aqui a primeira classe, seria o password reset input, que seria um arroba data, seria arroba data do Lombok, e receberia aqui um e-mail. Então você seria o objeto responsável por receber e-mail do usuário que vem do campo. Bom, vou deixar aqui como private, arroba e-mail e arroba notblank. Beleza, essa classe está concluída. E precisamos também da classe que recebe tanto o novo password quanto o token. Seria também um DTO. Então, password update input. Update with token, por exemplo. Token input. Beleza. Arroba data. Private string. O password. E, é claro, o token. Deixar como arroba notblank ambos para fazer a validação. Beleza, os DTOs estão prontos. Vamos voltar aqui para o controller. Opa, eu deixei como password rest controller. Não seria isso. Seria reset, password reset controller. Acabei comendo uma letra aqui. Essa classe, por sua vez, realmente seria um rest controller. Então, vou deixar aqui o logger já preparado, sfl4j. E passar aqui também o required eggs constructor. As dependências para essa classe, para serem injetadas, eu preciso do user password service que acabamos de criar. E vou precisar também do user repository. Beleza. Bom, feito isso, vou deixar como final aqui também. Devo deixar como final, na verdade. E começar a criação dos métodos. Então, o primeiro seria public void forgot password. Então seria eu esqueci minha senha. Vou deixar ele aqui como arroba postmapping. Seria o envio desse esqueci minha senha. Não seria a tela, né? A tela estaria, por exemplo, no front-end. Forgot password. E que eu receberia aquele meu objeto. Que seria o password input. Opa. Password input. Password reset input. Beleza. Deixar ele somente como input mesmo. Essa seria a nomenclatura que eu utilizo para os modelos de entrada de dados. Podem receber como input ou request, por exemplo. Não teria problema. Aqui eu passo o request body, @valid, para fazer a validação. Agora eu preciso buscar o usuário. Então, user service.find by email, input.get email. Vou extrair aqui o optional mesmo. Então, optional, user. E caso esse usuário seja encontrado, então if present user entity, ou somente user, eu chamo aqui o método user password service, generate token passando o usuário, eu pego a string do token e eu poderia simplesmente enviar ela por e-mail, que seria o envio de e-mail. Vou fazer o seguinte, por enquanto, no meu caso, eu vou apenas printar isso aqui no console, exibir isso no console. Não vou realizar o envio do e-mail, porque senão é o foco dessa aula. Nota que também, se o usuário não foi encontrado nesse e-mail, eu não vou retornar erro nenhum. Como esse aqui é um endpoint que ele é público, eu não recomendo que você deixe ele com esse tipo de tratativa, porque um atacante pode tentar ficar verificando se o e-mail existe no seu sistema, e caso você retorne erro, você vai facilitar para esse tipo de atacante. Então, eu vou sempre retornar a resposta de 200, mesmo que o usuário for ou não encontrado, independente do que aconteça. Mas é claro, eu só vou enviar e-mail para os usuários que tivessem sido encontrados por esse e-mail aqui que chegou da nossa tela. Agora vamos para o próximo método então. Public void change password. Esse aqui vai receber aquele objeto que tem
o password com o token. Então, password update with token input seria de entrada. Aqui no post mapping eu passo a barra public barra change password. Beleza, então alteração. Aqui eu vou chamar o serviço, então user password service.change password. Passo o input get password e input.get token. Não posso esquecer também do request body e do @valid, que é das validações aqui de senha e do próprio token. Beleza. E é claro, eu vou fazer um tratamento de erro aqui, fazer um try catch mesmo, para qualquer tipo de exceção. Deixa essa linha aqui. Qualquer tipo de exceção, vou realizar aqui um logger.error, erro ao renovar ou ao alterar a senha usando o token, passar exception, mas para o usuário, que pode ser aí um usuário malicioso, eu vou fazer o seguinte, eu vou simplesmente retornar um erro 400, eu não vou retornar o erro propriamente dito, como por exemplo senha inválida ou token inválido. Vou retornar um erro genérico. Bom, então a implementação do controller está concluída. Vamos realizar o teste utilizando o Postman então. Vou aqui no User Application, inicializar a aplicação. Guardar enquanto inicializa. Beleza, a aplicação inicializou. Vamos aqui no Postman agora. Vou até copiar o nome desses endpoints, seria o public.forgotPassword. Vou aqui no Postman, vou criar um novo request, então seria post http localhost 8080.forgotPassword. Opa, já tinha aqui no autocomplete, então foi mais fácil para mim. Bom, não tem problema. E agora aqui eu passo um JSON contendo o e-mail, que não seria no formato text, seria JSON, beleza? E agora o e-mail de um usuário que existe, então maria@email.com. Vou realizar aqui o post, vamos ver. Bom, deu 200 aqui, mas vamos ver se deu certo mesmo. Ó, gerou o token, beleza. Então posso até manter esse token aqui. Vou reutilizar ele nesse outro endpoint, que seria o do public change password. Criar um novo request aqui. Deixa eu só renomear esse aqui para forgot password. Esqueci minha senha. Vou adicionar novamente aqui um outro request. Agora sim seria o reset password, ou change password na verdade. Colocar aqui o localhost 8080. Opa. Localhost. E vou colar o path que colocamos. Beleza. Também não precisa da indicação. Precisa somente do envio do JSON. Agora sim, com o password. Então vou alterar o password, por exemplo, para ABC123. E vou passar aqui o token, né? Bom, deixar ele aqui um string vazia por enquanto. E vou copiar o token que estaria no console. Bom, esse seria o token que é enviado por e-mail. Aí lá no nosso front-end, ele teria que ser enviado no corpo da requisição ou como JSON, por exemplo. Deixa eu colar ele aqui. Deixa eu verificar. Olha, quebrou um pouco. Deixa eu tirar esse barra N daqui, esse pulo de linha. Beleza? Ó, tá numa linha só tudo. Aqui tá só pulando por conta que é uma string muito grande. Agora vamos tentar alterar essa senha para ABC123. Vamos verificar. Bom, deu 200, olha. Alterou a senha. Vou tentar reutilizar o token novamente. Lembrando que ele não passou do tempo de expiração. Olha, ao tentar utilizar o token novamente, deu um bad request. Isso vamos ver o erro real mesmo aqui no console. Vamos verificar. Opa. Key verification failed. Por quê? Porque a hash da senha foi alterada, então não conseguimos reutilizar esse token antigo, né? Então, tá vendo? Não precisei armazenar ele no banco e ninguém consegue reutilizar o token a partir do momento que a senha do usuário foi alterada por qualquer token que tivesse sido gerado para esse usuário aqui. Alterou a senha, todos os tokens anteriores vão ficar inválidos. Vamos testar então o login. Vamos aqui no My User Basic. A senha que está aqui então 26456. Ó, falhou aqui. Agora eu passo o ABC123, seria a senha nova. Beleza? Status 200. Vou fazer um outro teste então. Vou solicitar novamente um outro token.
Beleza? Gerou um outro token aqui para mim. Deixa eu copiar ele. Aqui do console. Vou vir aqui no Postman. Vou deixar ele colado aqui já. Vou alterar a senha para 1, 2, 3, 4. Só que antes de alterar, antes de utilizar esse token aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou eu mesmo alterar a senha do usuário com a senha dele já válida, que seria aquela ABC 1, 2, 3. Vou mudar a senha dela de novo, por exemplo, para 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza, nada seguro. Alterou a senha aqui por esse user.updatePassword, que é a alteração de senha já com o usuário autenticado. E agora, se eu tentar alterar a senha do usuário utilizando esse token aqui, que ele não foi, tecnicamente, ele não foi utilizado, só que por conta que a gente mudou a senha, ele vai se tornar inválido, tá vendo? Não foi possível utilizar este token mais. Bom, mergulhador, então essa aula vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe o seu like. Se você ficou com alguma dúvida, eu entendo que essa aqui foi uma aula que é um pouco complexa, envolve token e muitas outras coisas. Você provavelmente deve ter ficado com alguma dificuldade. Então basta deixar aí nos comentários, a gente vai tentar te ajudar. Bom, então te vejo na próxima aula.